Começando mais um Foi Flow Podcast, o seu podcast de espiritualidade, desenvolvimento humano. Aqui a gente fala sobre vários assuntos para trazer bem-estar, qualidade de vida e também para que você A possa... gente fala de bem-estar? Sim, também, porque a espiritualidade não deixa de ser um bem-estar, né? Quando você tá bem, né? Com certeza. Você tá aí também conectado com a sua espiritualidade. Eu, Daniela Tineu, meu amigo aqui, Marco Aurélio Canhete. Siga as nossas Redes sociais. @foi deixe fluir, segue, curte, compartilha e vamos lá, nossa chamada, porque hoje teremos uma aula. Sim. E 1 hora será pouco, mas tudo bem. Vamos lá, pioneiro no campo das práticas espirituais com mais de 25 anos de experiência em técnicas que promovem a cura e o autoconhecimento, criador do grupo de apometria Estrela Prânica e do canal homônimo do YouTube. Com o livro Casos de Apometria, é um reflexo da sua sabedoria e dedicação. Vamos gravar que ele vai trazer o livro para nós ainda, Tineu. E o tema de hoje é apometria, adorei esse tema. Apometria, vida após a morte e reencarnação. Com Ricardo Filippo. Sanfilippo? Isso. É romano? Não, que romano. É italiano. Italiano. Por que ele pode ser romano? É romano, pode ser. pode ser, tá no passado. É que é o vício de me cortar. Você vai ver que fica 1 hora só me torando. É, E é minha sócia. olha só. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Prazer e honra estar na sua presença. É um prazer estar aqui. Ele foi indicação Gratidão. de quem, Tineu? Wagner Então Borges. vamos Wagner cobrar depois. Borges. Se for ruim, a gente Ah, sabe pra onde corre. Pode mandar conta lá. Bom, Ricardo, a gente vai falar sobre apometria, sobre reencarnação, né? E Vida após a morte. vida após a morte também, porque é um tema bem polêmico aqui para as Esse pessoas. é bom, hein? O que é apometria? Assim, você quer começar por aqui ou a gente pode só perguntar Quer o que seguir é o apometria? roteiro? Vamos lá. Podemos começar aqui, lendo aí. São 10 slides, E 10 uma breve imagens. apresentação sua, né, meu amigo? Sim. Sim. Quanto tempo você está na espiritualidade? Bom, Ele falou, né, 25 anos, mas como que você veio Como para que esse eu caminho? entrei aí? Bom, eu desde 14, 15 anos tinha curiosidade sobre o mundo espiritual, mas não tinha ninguém na família que trabalhava, frequentava algum lugar. Ganhei o livro dos Espíritos com 14 anos, li, adorei. Falei, beleza, explica muita coisa, mas eu quero ver os casos reais de reencarnação, porque aqui é só teoria. Explica muito, mais de 1000 perguntas e respostas, mas eu não tenho um caso de alguém que fala, lembro de que nasci em tal lugar, foram lá e comprovaram. E aí, no passar do tempo, aí, dos anos, décadas, né, fui colecionando materiais, livros e filmes sobre vida após a morte. Na época de VHS ainda, de videocassete, colecionava filmes baseados em fatos reais, tirava cópias, xerox dos livros e dava de presente para a pessoa que perdeu algum parente, para ajudar a consolar essa pessoa. Olha, seu parente não deixou de existir, ele está em outro lugar. Tem como comprovar isso? Tem, não precisa nem de religião, tá cheio de autores americanos que falam de vida após a morte, reencarnação, tem muitos livros. E aí ia consolando as pessoas. Com o tempo entrou na internet, fiz um canal, fiz um site, né, chamado Vida Após a Morte. Tudo isso fiz junto com meu irmão, Ivan Carlos, né, que ele está comigo faz desde o começo, lá do Olha início. que legal. E aí esse canal, esse site existe até hoje, vidaaposamorte.com.br. Tá meio arcaico, meio velhinho. Depois entrou internet, YouTube, canais do YouTube, aí fomos. Também temos um canal, Estrela Prânica no YouTube, Instagram. E aí... Podcast? Eu participo de alguns locais, a gente não tem um espaço próprio para entrevistar ninguém, mas toda hora, como estou aqui a convite, né, estou dando entrevistas. Legal. E nós damos aulas pelo YouTube, Sim. então 90% dos alunos são online, são de fora da nossa cidade, 10% só na região lá. Aí expandimos bastante, criamos um grupo aí legal, fazemos trabalho voluntário, com atendimento, doação de cesta básica, ajudamos um canil. Bom, e ao longo desses anos eu fui colecionando muitos materiais e aí a gente passa essa experiência de... Estou com o Wagner, conheço, estudo com ele já desde 97. Na minha cidade eu levava o Wagner para fazer palestra no meu restaurante, meu e do Ivan. Olha que legal. Eu falei, já que eu te conheço e você vai para vários lugares, que tal um dia experimenta isso, fazer palestra no restaurante, era grande. Ele foi, pegou, deu certo, a gente doava os alimentos, então tem essa amizade, frequento o IPPB também até hoje. Então foi assim, aí trabalhei uns anos no Espiritismo, trabalhei uns anos na Umbanda, fazendo parte do grupo de IPPB, montei um grupo na nossa cidade no ano 2000, existe há 25 anos esse grupo, então fui tendo muito contato com médiuns, casos de desobsessão, incorporações, toda semana estamos conversando com pessoas, né, que têm comprovações de vida após a morte, casos de desobsessão, PQM? EQMs, experiência quase morte, e aí na apometria nós fomos vendo
a ligação entre a explicação bem racional e lógica entre um problema que a pessoa tem nessa vida e a origem lá atrás. Porque no Espiritismo e na Umbanda, a gente trabalha com desobsessão, mas a pessoa que está passando lá não fica sabendo o que houve em outra vida. Ela entra, pelo menos onde eu trabalhei, entrava numa salinha, vários médiuns, aí dava um passe, acendia as luzes, cromoterapia, a pessoa saía e aí havia incorporação. E aí a gente ia conversar com os espíritos. Mas a pessoa que saiu não sabia nada do que houve em outra vida, por que tinha um espírito acompanhando ela, nada, né? E no trabalho de apometria a gente consegue detectar isso. Então, às vezes são 5, 10, 15 médios para atender uma pessoa durante 1 hora. É demorado, mas também a gente vai bem a fundo. E aí a gente consegue ver que os problemas lá que a pessoa está tendo agora têm origem em outras vidas. A apometria, ela trabalha, a prática primordial dela é vidas passadas. Ela tem alguma linha da apometria? Olha, ela surgiu com um médico no Brasil, entre 1963 e 65, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele era médico e espírita. E ele viu uma apresentação um dia num congresso pan-americano na Argentina, em 63, de um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, que ele dava alguns comandos, parecido com hipnose, e ele usava o nome hipnometria. Só que ele só fazia isso, ele dava alguns comandos verbais, com uma intenção mental, e ele percebia que o diagnóstico da pessoa, do problema dela, ficava mais fácil de perceber. Ele não era espírita, mas ele percebeu aquilo. Apresentando lá, os dirigentes do Hospital Espírita de Porto Alegre, da Casa Espírita lá, assistiram, convidaram ele para fazer uma palestra no Centro Espírita. Dr. Lacerda, o criador da apometria, nós vamos ver já já a imagem dele, ele viu aquilo e falou, nossa, isso tem tudo a ver com o mundo espiritual. Porque parece que abre uma clarividência, dá para perceber questões espirituais, mesmo para a pessoa que não seja do espiritismo. Vou levar isso para um centro espírita. Levou e lá ele desenvolveu as 13 leis, né? Foi pesquisando durante anos, e aí surgiu a apometria. No começo o nome era hipnometria, e nós vamos ver aqui que mudou para apometria, que vem do grego. Apoimetria é ver algo além do que os olhos físicos estão vendo, que é a parte espiritual. Podemos colocar isso nos preto velho também na conta? Sim, é uma lei universal, né? É uma lei Digamos universal, assim, né? não é característica só da apometria, mas a espiritualidade sábia de luz sabe usar, né? Então, em vários lugares. Então, Você também viu que acontece. são coisas, pelo menos para mim, que trabalho há anos a espiritualidade. E pelo menos, eu não lembro, tive muitas e muitas, muitas aulas, mas eu não lembro de nenhuma que alguém explicou. Por que o preto velho faz isso? Então, E na apometria, que eu conheci a Daniela no curso de apometria também. Legal. E ali explica muito sobre os estralos, né? Abrir os campos, fechar os campos, o poder de comando. Poder de comando. Comando, né? Desdobrar. Isso, é porque é um misto de várias coisas, né? Nas mãos tem os chakras, na ponta dos dedos tem os chakras, tem a força mental, tem o ectoplasma que nós emanamos, tudo isso soma, então realmente dão pulsos de energia a hora que você faz, pausadamente, né? Você segue uma linha meio Kardec? Você é uma coisa espiritual com racionalidade, ciência, não fica só no místico? Não, de jeito Você nenhum, não traz um fica no conhecimento por detrás. Tudo Aliás, eu gosto muito do Lacerda, que era espírita, que ele falava o seguinte: espiritismo não é uma religião, é uma realidade espiritual. É o que se vê depois da morte, é uma realidade espiritual. É um fato? É um fato, sim. É um fato. Tem várias provas, tem vários livros que falam isso, até de cientistas ingleses. Tem um livro chamado Projeto Scully, Experimento Scully, tem um vídeo na internet, que reuniram na Inglaterra, num lugar, num bairro, numa cidade chamada Scully, Experimento Scully, vários cientistas e professores universitários, junto com médiuns, colocaram num lugar fechado, com câmeras, e aí começaram a ver os efeitos paranormais deles para ver se não era mágica, trambicagem. Todos com pulseirinha que brilhava no escuro para ver se eles não mexiam, nada, né? No final, houve materialização de moedas, de jornais, e os professores... Como é que pode acontecer isso? Então, manifestação espiritual, ectoplasmia, tudo aconteceu. No final, eles falaram assim, nós acreditamos em vida após a morte e Esse é o reencarnação. vídeo, não tem no YouTube? Tem. Tem um livro, Experimento Scully. Procura aí, Experimento Scully. Eu não vou livro, procurar porque eu não sei escrever. Schooling. Depois ele vai falar pra Depois gente. né, Mas futuramente, vamos lá. a gente pode passar um histórico aqui, então, da apometria. Vamos Como lá para o surgiu? que a Olha lá. gente tá lá, o histórico da apometria aí. Vai que você tinha 1 horinha de aula grátis aqui hoje com a gente. Vamos viu? lá. Já pega aí. Vou tentar acelerar, porque eu falo bastante. Né? A Daniela gosta. Vamos lá. Já, você não viu os cursos da Tineu? É na velocidade 2. Olha lá. Então, vamos...
explicar como surgiu a apometria, fundamentaremos nossa explanação, ali na metade, nos valiosos ensinamentos de pioneiros e estudiosos da espiritualidade, como o Dr. José Lacerda, que é o criador da apometria, Espírito Ramatiz, que é uma referência na espiritualidade, André Luiz, através da psicografia de Hercílio Maes e Chico Xavier, e o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E gosto muito também dos livros do Allan Kardec, que você estava falando. Sim. No meu livro, Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página tem uma frase que eu acho fundamental. Eu sou da área de exatas, né? Amo espiritualidade, mas eu sou formado na área de exatas. Então, e a frase é o seguinte: fé inabalável, que não se muda, né? Fé inabalável é somente aquela que pode confrontar a ciência face a face em todas as épocas da humanidade. A razão e a ciência. Então, assim, você tem uma fé, eu tenho fé demais, tem muita, muita, muita. Aí você põe uma bomba na cintura e explode. Peraí, você não está usando a inteligência. Para que você está fazendo uma coisa dessa? A fé tem que estar acompanhado da lógica racional, da ciência. Não é só ter fé. Pula de um prédio. Por quê? Porque eu vi uma voz que falou que é para pular. Não. Eu não vou pular, ninguém que pulou de um prédio lá de 20 andares sobreviveu, eu também não vou fazer isso. Mesmo que eu ouça uma voz falando, peraí, tem que usar a inteligência primeiro, né? A gente não pode seguir só o que alguém está falando porque tem muita fé. Tem muito louco, cheio de fé. Então tem que usar a ciência e a razão. Então, fé entre aspas. Entre aspas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em toda a época da humanidade. Quer dizer, no ano 1500 tinha que encarar a razão, 1600, 2000, 2025. Sim. Se não tiver coisa lógica, racional, fuja. Né? Porque aí você está sendo manipulado também. É porque eu falei, então tem que ser assim, decora. Não, peraí, o que a ciência fala a respeito disso? Tudo bem? Então, gosto muito dessa frase, é do espiritismo. Já gostei muito da sua ideologia, adorei. Tem que ter tudo lógico. Olha lá. Então, esse é o criador da apometria, médico e espírita, que viu uma apresentação em 1963, viu os comandos da apometria, falou, esse porto-riquenho que mora no Rio de Janeiro, lidava com radiografias, ele não é espírita, mas isso daí tem a ver com o mundo espiritual, então vamos estudar isso. Levou para o centro. Olha lá, iniciaremos nossa jornada com a apometria, uma técnica terapêutica e de investigação anímica, desenvolvida pelo médico porto-alegrense Dr. José Lacerda de Azevedo. Em suas obras fundamentais, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina e Energia e Espírito, ele tem só 2 livros, ó. Quem quiser saber sobre a apometria, recomendo que leia esses 2 livros. Os 2 livros. Tem um monte de gente que escreveu depois, mas ele só escreveu 2. Então vai na fonte, né? Na fonte. Espírito ele é a base. Ele é a base. Ele é a base. Espírito, e é tão gostoso ler esses livros, eu vou te falar, que a hora que está terminando dá até dó. Você fala, meu Deus, que delícia. Você descobre outro mundo. Quantas curas, quantas relações entre doenças, desarmonias e questões de vida passada. Então, você falou, né, do espiritismo, usa espiritismo, trabalha com espiritismo, trabalha com Umbanda, trabalha com a ciência, entendeu? Sim. Um pouco de cada coisa. Então é maravilhoso. Com a física, com tudo. E eu sempre gosto de falar isso também, que nós somos privilegiadíssimos aqui no Brasil de termos o país mais espírita do mundo, surgiu na França, mas desenvolveu no Brasil, a Umbanda, desenvolvida aqui, Rio de Janeiro, 1908, e termos a apometria desenvolvida aqui. Então, apesar de todos os problemas políticos, de fome, violência e tudo mais, na espiritualidade nós estamos bem na fita. Sim. Nós estamos bem na fita. A gente se garante. A gente tá legal. Né? Eu acho que a gente não tá bem no desenvolvimento. O resultado não tá muito bom. Mas que a gente, do outro lado, a gente manda muito bem, a gente manda. Aí, pelo menos a gente tenta. Sim. Mas você vê que a fonte vem pra cá, de alguma forma, alguma coisa que tem aqui. Exatamente. E aí, o terreno é fértil. Como eu falo bastante, eu vou usar um exemplo, eu gosto sempre de dar exemplos, tá? Pra gente fazer uma ligação de uma coisa com outra. O Wagner Borges um dia estava fora do corpo, em projeção, um amparador levando ele estava acima, assim, digamos, uma altitude bem alta do planeta, ele olhou para baixo e o amparador falou para ele, olha, você está vendo esses pontinhos de luz? Igual quando a gente está voando, que olha para baixo da cidade e vê aqueles pontos de luz. Ele falou, sim, estou vendo. Eu falei, então, o que você entende que é isso? Ele falou assim, eu entendo que são pontos de luz da cidade. Ele falou, não, aqui são pontos de luz de seres que têm uma evolução espiritual, que brilha o espírito, né? E aí ele olhando de cima, ele viu um monte de pontinhos, e aí ele foi distanciando, ele percebeu que tinha um lugar onde tinha mais pontinhos juntos. Que era o Brasil. Olha. Então, por isso que algumas pessoas, né, estão reencarnadas aqui. Santos lá. Devia ter. Alguns da antiga Índia, alguns aí estão aí, né? Em São Paulo, inclusive. Estão por aí, né? Estão por aí, né?
Então, realmente, né, Chico Xavier, Divaldo, esse povo todo, Chico Maes, e o Espiritismo ter desenvolvido, e a Umbanda surgido aqui, e a nem apometria fala porque é surgiu uma aqui. galera que deixa saudades já, né? Né? Porque são É. fenômenos ali. Eu não sei nem se poderia colocar como avatares, mas são acima da média Nós total. somos privilegiadíssimos. Não, eu digo, ia passar, é assim, a gente é espírita, mas é apegado, né? Então você fala, quando parte, Divaldo foi agora, não vai, não faça isso. Você vê? E como é engraçado que fora do Brasil o pessoal não tem esse conhecimento que a gente tem aqui. E Tá conversando... todo mundo pra fora? O nosso podcast anterior tá indo pra China? Sim. A galera tá indo lá falar de Umbanda na China. Sim, ó. O Wagner, O Wagner faz curso. muitas viagens. O ano passado eu tive também, dando curso na Itália, Portugal, Inglaterra. E aí uma colega lá da Inglaterra me falou o seguinte, estou pensando em fazer evangelho no lar aqui. O que você acha? Né? Eu falei, legal. Aí ela marcou uma reunião, isso daí é para dar risada. Eu falei, mas você tem que passar para ingleses, não para brasileiro, que o brasileiro tudo conhece, né? Um pouco de espiritualidade. Eu juro para vocês. Aí ela marcou um dia uma reunião para fazer evangelho no lar, convidou as amigas inglesas lá, né? Foi uma mulher com uma garrafa de champanhe e 2 taças para fazer evangelho no lar. Aí ela, Ricardo, o pessoal não conhece nada, eles pensam que é tudo leitura de cartas, sessão de magia, pombagira, sessão de e pombagira morre de no ar. medo, não vai ter espírito, assombração, não vai ter fantasma, não. Ui. Opa, Quase. ó, tá vendo? Vamos lá. Mexe com as pombagiras no ar. Olha lá. Então, o significado da apometria surgiu como hipnometria pelo porto-riquenho, Sim. porque parecia hipnose, porque dava os pulsos assim, né? E aí o Lacerda mudou para apo, olha lá, termo de origem grega, apo, além de, e metron, medida, sugere a capacidade de ir além das limitações da matéria. Então, a primeira lei da apometria, que é você desdobrar os corpos espirituais, que na apometria usam 7 corpos, né? Vocês estudaram, são 3, no espiritismo é espírito, perispírito e matéria, corpo físico. Na apometria, corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Quando você desdobra na primeira lei, esses 7 corpos se separam e você pode ter uma clarividência viajoura. Você pode pedir para uma parte da sua consciência ir no outro ambiente e perceber lá, não estando em projeção astral, igual nos cursos do Wagner, dormindo com a frequência cerebral diferente. Você sentado, de olho fechado, dá os comandos, fala, perceba onde o que está acontecendo na casa de tal pessoa. Aí dá o endereço, a pessoa vai lá e percebe. Tem alguns casos que a gente fez isso com alunos, que durante o atendimento, os alunos são atendidos, né? As pessoas falaram assim, eu estou percebendo que no guarda-roupa da casa dele, 5 pessoas diferentes, de lugares diferentes, da Bahia, de Minas, de São Paulo, de Suzano e de Porto Alegre. 5. Estou percebendo que no guarda-roupa tem uma energia diferente. O que tem no guarda-roupa? Perguntando para a aluna e ela falou assim, ó, meu tio que era bancário, ele guardava muitas garrafas, guarda no meu quarto, as garrafas de uísque ele ganhou quando ele era bancário. Então estava cheio de espíritos ao redor do corpo, querendo ir no guarda-roupa, inalar o álcool. Uau. Tá, então pela clarividência dá para perceber. Eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalhei muitos anos na espiritualidade, estudei muito Kardec uma época, mas me desenvolvi muito na Umbanda, né? A apometria, ela veio em 2019 e é espetacular como transformou minha vida, porque ela me trouxe eu entendi que ela me trouxe um finesse de mediunidade, porque ela ativou muito a minha intuição. Isso é... Cara, como eu tinha, mesmo com 25 anos de desenvolvimento espiritual, você fala, cara, é impressionante como a gente busca conhecimento, como a gente expande, porque foi uma chave enorme. Tanto é que um médium que trabalha tanto tempo se desenvolve, quando eu comecei a praticar a apometria, me perdi inteiro. Não, no início, para mim foi super difícil. Fala, pô, mas tu não é médium tantos anos. Me perdia todo. Porque eu não estava incorporado. E aí eles davam os comandos. O que veio agora? Aí, não veio nada. Sim, mas veio. é treinamento. A hora que Treinamento. a hora que pegou o negócio no Na hora trampo que ali... pega o negócio, então é que nem incorporação. Pra quem trabalha com incorporação, no início, quando é novinho e tal, é difícil pra caramba e tal. E agora, depois que tu pega, vai embora. E é impressionante como todo médium deveria fazer a apometria. Muito bem. Impulsiona demais a mediunidade. A gente fala Incorporação isso. ou não. A gente fala isso. Um kardecista, um bandista, não importa. Meu, a apometria, ela impulsionou muito a minha mediunidade. Muito. Sim. Engraçado que a gente fala isso. Você está falando uma comprovação
Muito legal. Que quem Sim. trabalha com a apometria potencializa aquilo que você já tinha. Então, se você já incorpora, vai ficar mais fácil. Tinha clarividência, vai ficar mais fácil. Percepções, intuições. Parece que vai desobstruindo os nadis, né? Nadis. E aí você começa a perceber bem mais. Porque você entende até que você... A apometria ela também me ajudou muito no quê? Que a gente fala muito sobre a expressão conexão. Não é só incorporação, é conexão também. Eu não preciso... Isso me facilitou muito até a minha conexão com o mundo espiritual sem estar incorporado, porque como um bandista raiz que fui, tudo, preciso falar com o Pai Joaquim, tu vai lá no sábado, tal hora. E a apometria, ela me trouxe uma outra perspectiva. Ela me conectou muito mais com a minha espiritualidade, porque muito das minhas intuições, essa apometria abriu um canal do meu entendimento que eu estou aqui. Mas sim, eu tô com o canal aberto, com as minhas entidades da Umbanda. Só que eu, de alguma forma, sempre deixei essa porta fechada. Sim. Porque pra mim, não, tu quer falar com ele, tu vai sábado às 15 horas. A gente põe na mão deles para eles resolverem. Sim. Tipo assim, os guias resolverem, né? E aí a gente aprendendo mais, eles usam o nosso banco de dados. Tem coisa que a gente pode fazer sozinho. Nossa! Então eles podem registro acástico absurdo. Isso. Eles podem ajudar mais pessoas, mais grupos, você fazendo a sua parte. Você aprendeu, ele não precisa mais gastar energia com a gente. Vai ajudar outros que estão precisando também. Eu também estou. Mas não você fazer 100% para mim. Eu faço uma parte, facilito para você, se ajuda mais pessoas. Médium bom é o que trabalha, não o que dá trabalho. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Senão a gente... Vamos lá. Então, o Dr. Lacerda sistematizou, então, ele acabou descobrindo 13 leis. Não vamos entrar em detalhes de todas, né? Mas ele pode ir nos registros acásticos, como você falou, ir lá ver o que o espírito fez de errado, ver o histórico, onde que surgiu o problema, e falar, olha aqui, pode abrir telas mentais para o espírito, olha, você também já errou no passado, você está cobrando ele, mas você também já errou, vai mostrando um futuro provável, pode evocar os parentes que estão desencarnados para vir ajudar, e aí vai. Desmanchar magias, é muito forte, né? Então o foco da apometria é mais desmanchar magias complexas, né? Magias pesadas. Uma pergunta técnica. Futuro provável. Futuro provável. Na sua concepção, tem futuros, algumas linhas que são certas, tipo até com pessoas que trabalham com previsões. Ou são infinitas possibilidades e ele é totalmente moldável? Vamos lá, 2 pontos de vista aí. Tem coisas que são prováveis de acontecer. Há uma previsão, igual uma curva de matemática, há uma previsão pela equação da reta ali, né? Da coisa acontecer. Mas dependendo do que você vai se comportando no meio do caminho, pode mudar. Por isso que existe a programação existencial, que você planeja antes de vir nascer, mas digamos que você vai viver entre 60 e 80 anos, se você cumprir toda aquela programação reencarnatória. Se você já fez tudo e você precisar ir embora antes, você pode. Agora, se você não está produzindo nada no começo da vida, está patinando, não está fazendo nada de espiritual, não está fazendo nada. Aí, de repente, você engaja num trabalho. Entra para trabalhar numa casa espírita umbandista, faz caridade, apometria, a espiritualidade olha e fala, nossa, ele está produzindo, que ele nunca produziu. Vamos dar uma moratória existencial para ele. Ele iria desencarnar, estava previsto desencarnar com 60 anos, mas como ele está produzindo muito e ele desperdiçou o começo da vida toda, vamos dar uma colher de chá para ele, deixar ele viver mais 10 anos, que ele está aproveitando bastante. Então pode acontecer isso, eu já escutei isso várias vezes. Fica mais um pouco. Quantos anos viveu Divaldo? Quantos anos viveu de alguma forma, então... Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Se a pessoa ela pode ter esse moratório existencial. Então Deus é tão benevolente que não está aquela expressão que está na mão de Deus, não está. Porque Deus também é tão bom que ele deixa na nossa mão também a escolha. Assim como também pode ser que seja tirado Exatamente. antes. Uma pessoa que está aprontando muito. Totalmente fora do propósito. Totalmente fora. Era para ir para a extrema direita, foi para a extrema esquerda. Ou o inverso, era para ir para a extrema esquerda, foi para a extrema direita. O cara só está fazendo besteira, uma atrás da outra. É preferível tirar ele de cena, digamos assim, tá? Você está errando demais. Até porque pode estar gerando muito karma. Exatamente. Pode ser, mas é mais a moratória no sentido de viver mais por estar produzindo bem. Então, por exemplo, eu já escutei um Exu, a gente estava falando agora há pouco, aí vocês estavam entrevistando sobre Exu, um Exu falar para uma aluna minha, olha, ela tinha epilepsia e esclerose múltipla, com menos de 30 anos. Tomava muito suplemento, muito remédio, ia no HC direto. E aí falou, se você trabalhar o que você tem mediunidade, deveria trabalhar com seus guias, eles vão amenizando, você vai fazendo caridade. Isso daí, esclerose e
epilepsia, vai ser para você igual uma gripe. Você vai viver décadas e décadas, não vai desencarnar tão cedo. Gripe você pega todo ano, toma um chazinho, um negocinho ali e melhora. Não vai desencarnar por causa disso. Certo? Não vai morrer por causa disso. Então, assim, algumas doenças cardíacas, diversos problemas que a gente pode ter, ele segura um pouco. Fala, segura aí, porque ele está produzindo, então vamos aproveitar. Mas entendeu? não como efeito de barganha. Não. Porque tem uma galerinha que faz barganha, viu? Não. Mas tem muita gente que faz. No sentido de você produzir mais. Sim. Sim. Porque você está sendo bom para você evoluir, né? Bom para você e também bom também porque você está contribuindo com outras pessoas, né? Você está também fazendo um serviço aqui. Não é só para você. Você está ajudando os outros. Você está ajudando os outros. Sim, eu falo porque eu, nessa jornada espiritual, conheci um monte de gente, porcentagem alta até, que estava lá pode ser até a caridade, mas ele estava porque o benefício que ele vai ter com aquilo. Mas mesmo que ele pense assim, que ele vai ter um benefício, ele também não está contribuindo? Sim, está ajudando o próximo, mesmo que ele esteja lá com algo que ele está querendo, eu tô aqui só porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Aí é uma porcentagem, né, do aproveitamento dele, entendeu? Sim. Pode ser de 0 a 100%. Mas se tem segundas intenções, ele se eu fosse o julgador, tá fora. Mas ainda bem que tu não é o julgador. Vamos pro Chico Xavier. Então, o Chico vimos o Lacerda, o Chico falando que a certeza da sobrevivência da alma é uma das colunas mestras do pensamento espiritualista. Através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz nos descortinou em sua obra Nosso Lar uma visão detalhada e organizada da vida no além-túmulo. Então é muito legal. Eu falei para vocês que eu coleciono muitos livros. Tenho muitos livros de autores americanos que nunca ouviram falar de espiritismo, preto velho, caboclo, umbanda, e eles falam de reencarnação e vida após a morte. Médicos, psicólogos, psiquiatras, que eles pesquisam muito, porque lá tem muito recurso. Qualquer coisinha vira livro, vira filme. Aqui não, né? Mas tem muitos. É muito legal. Como você traz o conhecimento, por favor, depois deixe umas dicas aí de alguns livros bons aí, por exemplo. Sim, a gente pode até um dia falar só sobre vida após a morte. Só sobre casos de atendimento de apometria. Você, nos seus estudos, você acha que o Chico Xavier, ele teve essa moratória aí? Nossa, eles quiseram aproveitar cada segundo dele, né? Eu acho que ele evoluiu mais do que amparadores até, de tão forte que foi. E uma pergunta, você acha que a pessoa que ela trabalha com espiritualidade, ela tem um desgaste no corpo? Porque assim, você vê várias histórias de muitos médiuns que tiveram problemas no corpo e falaram, mas como? Tá trabalhando pela espiritualidade? Por que tem essas doenças, né? É que quando você trabalha para a espiritualidade, digamos assim, você não se torna privilegiado. Você é um ser humano igual a todo mundo. A lei gravitacional é para todo mundo. A lei do desgaste do corpo também. O olho dele sangrava. Tem pessoas que têm problemas de saúde, todo mundo tem problemas de saúde, entendeu? É que você não é privilegiado por isso, né? Exato. E aí tem associação. Então, assim, não tem associação. Tipo, o cara que tá fazendo, nunca foi pra espiritualidade, ele vai ter os problemas de saúde dele, como o cara também que só veio pela espiritualidade e outros problemas dele. Pode ser que amenize um pouco, não quiserem os problemas, entendeu? Porque você é um corpo humano, você vai ter que seguir a natureza biológica de um corpo humano. Entendeu? Nem vai ser punido a mais. Mas o novo também hoje não seria até que seguindo a sua linha que você colocou aqui. Às vezes também não é um ajuste pela produção, principalmente o novo, essa nova era que tá vindo, né? De esse chamado para esses espíritos de luz, trabalhadores da alma ali, do coração, não os barganha. E ainda você faz, e por que o sistema iria cortar e anular, sendo que você é um que semeia ali, que ajuda ao novo estar aqui, entendeu? Também não faria muito sentido. Eu não tô falando em aspectos, mas vou ficar, não sei o quê. Até porque muitos que se desenvolvem nem querem ficar aqui, querem ir para outro plano. Mas eu digo assim, na parte racional, qual o sentido de você tirar esse? Só se também é que o pensamento da morte é muito limitado, que a gente vai entrar nessa perspectiva pós-morte. Só se muitas vezes também, se ele é bom aqui, também ele pode ser bom na Terra 2. Quem trabalha para espiritualidade, encarnado ou desencarnado, vai continuar trabalhando. Entendeu? Sim. É que a limitação nossa também é assim. É que o buraco é mais embaixo, né? Tem outras questões envolvendo isso, kármicas, não é só a vontade, né? Sim, por exemplo, o Arigó, que morreu de morte violenta, o Gilberto Arruda, lá do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, que... então vai fazer uma pergunta que você já me respondeu. Então, as materializações. Podemos trocar a morte por sofrimento? A anulação do sofrimento? Perguntar lá para cima. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Né? Então, às vezes a pessoa
tem que passar por aquela situação. Até se eu tivesse um gráfico aqui, pudesse desenhar nesse gráfico, né? Eu diria o seguinte, em relação à nossa vida. Tem gente que tem impressões na vida e fala assim, não dá para fugir do karma, não dá para... Porque já está tudo marcado. Não, não é que está tudo marcado. Então vamos imaginar que a gente tem um gráfico aqui. Algumas coisas você tem que passar, você é obrigado. Alguns pontos desse gráfico. Mas o caminho que você faz, ele varia. Então você pode, imagina que tenha 3 pontos aqui. Eu posso fazer assim, mas eu posso fazer assim e depois assim. Eu passo pelos 3 pontos com caminhos diferentes. Então tem coisas que a gente vai ter que se acertar. Tem coisas que a gente pode ter a opção de escolher e depois vai ter consequência no futuro também. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso. Sim. Nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Eu estava falando com meu irmão ontem isso, sobre a violência. O que está acontecendo, tudo podemos, mas a gente já tem um pouco de entendimento e sabe que vai ter retorno, então a gente não faz. Sim. Né? Mas então tem alguns pontos que são inevitáveis, porque nós traçamos. Eu tracei, por exemplo, passar por uma experiência de uma doença, eu passei de uma perda, porque eu ocasionei perdas em outra vida, entendeu? São reações kármicas que estão acontecendo com a gente. É a balança natural. Vou dar alguns exemplos aí de Sim. atendimento de apometria, né? E 1 hora vai ficar bem pouquinho mesmo. É, Olha lá, vamos lá. No livro do Lacerda, aquele primeiro livro lá. Um menino nasceu com um problema cardíaco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele chegou no hospital para ser tratado, problema congênito cardíaco. Aí olharam, vamos estudar na apometria se a gente consegue ver algo mais do que só o problema físico. Viram que tinha um punhal energético, que só dava para ver quem era clarividente, enfiado no peito dele. De onde que veio isso? Em outra vida. Ele foi um homem adulto. Se a gente acredita em reencarnação, eu não acredito, eu tenho certeza. Quem acredita não tem certeza, né? Em outra vida ele foi um adulto que matou um amigo por conta de uma mulher, que ele teve ciúmes, ele matou com um punhal no peito. Isso gerou um karma nele. Ele prejudicou. Quando a gente mata alguém, rouba, engana. Olha só que interessante. Muita gente não aborda dessa forma. Você prejudicou uma outra pessoa, por um acaso aquela pessoa é filho de Deus? Vocês são filhos de Deus? São. Sim. Eu também? Sim. O nosso amigo ali, também são filhos de Deus? Sim. Também. Acho que sim, né? Acho que sim. Então, toda vez que a gente prejudica alguém, olha que interessante, nós estamos prejudicando um filho de Deus. A gente está com um débito em relação ao sistema. Fica pesado. O bicho pega. E aí não adianta você só, eu vou pedir perdão. Peraí, você faz um empréstimo de 100 mil no banco e vai lá e pede perdão pro gerente. Tu sabia, agora, tu sabia que quando você desenvolve espiritualidade raiz mesmo, a espiritualidade pega pesado, porque isso aí pega pesado. Você vê que uma vez pegaram isso pesado comigo, eu era novinho, e aí você tá cheio de hormônio, né? E aí você tem um negócio do mulher. Você fica mulher. E aí Parece lagartixa subir na parede. Só que até que ponto... Então, até que ponto você... Uma coisa que mostraram pra mim, né? Que até que ponto você olha a mulher como um objeto. Num sonho, me mostraram essa perspectiva. Eu nunca faltei o respeito com nenhuma mulher. Mas por esse negócio de... Essa perspectiva da mulher. E num sonho me fizeram essa mesma lembrança. E aí me colocaram Maria de Nazaré na minha cara. E aí? E aí falaram assim, olha pra ela dessa forma. Aí você não consegue, né? Não, me bugou de uma forma. Não, isso mudou minha vida de um jeito assim que achou... Fala, é pesado. É pesado demais. Às vezes eles pegam pesado. Por quê? Quando quer o bagulho... Tem que virar a chave rápido? Dá uma voadora. Não dá pra perder tempo, meu amigo. Pronto, por isso que pro aprendizado nosso a gente nasce homem, mulher, entendeu? Rico, pobre, negro, branco. Senão você não aprende o outro lado. Por exemplo, eu já teve 3 pessoas que nós atendemos, 3 mulheres, cidades diferentes, idades diferentes e tal, que haviam sido estupradas. Nós vimos que foram um homem em outra vida que estuprava mulheres. Como é que tu vai aprender se você não passar pela dor que você ocasionou no outro? É uma delícia estar fazendo mal pro outro. É lógico, você não tá sentindo. Roubar o outro, conquistar a terra do outro, pegar a mulher do outro. É uma delícia, né? Agora vamos ver com você, a hora que acontecer com você, o que você fala. Então, essa lei kármica é isso. Deus fala, você não aprendeu, então colhe as consequências. Plantar é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta, você colhe depois. Tá doendo, por que Deus não gosta de mim? Isso, por quê? Né? A lei é para todo mundo, gravitacional. Eu falo brincando. Imagina um prédio lá de 20, 30 andares. Tem um judeu, um católico, um espírita, um bandista, candomblessista, todo mundo. Se pular daquele prédio, vai morrer todo mundo. Não adianta você ficar rezando pro seu Deus que ele não vai te salvar. Porque a lei gravitacional, a lei kármica é a mesma coisa, é para todo mundo. Não tem povo eleito. Todo mundo vai passar pela mesma situação.
E assim, pegando Dói, pelo né? que você tá Pesado, falando, mas- pesado, mas pelo é que você real. tá falando assim, mas que nem você deu esse exemplo dele do punhal. Então, não necessariamente eu matei, eu vou ser morto. Eu posso Não. vir com uma, né, com É. essa questão Duas de uma formas. doença, né? Sim, você pode ser morto ou você lesiona, que vocês estudaram a apometria, né? Aquela tela kármica, tela búdica, tela kármica. Quando você prejudica alguém, você prejudica aquilo em você também. Sim. Então aí você pode amenizar isso através da caridade, ou você passa pela mesma dor. Então, né? mas nessa própria aula que nós fizemos juntos, ele tinha uma teoria muito legal lá, que é a transição do planeta. Então ele falava o quê? Ah, se você numa outra vida ali, você era um carrasco, e você furava e cegava todo mundo. Nesta lei do passado, você viria como cego. Furou todo mundo, vem como cego. Então, Ou mas é você uma viria teoria. como médico para curar a vista de todo mundo que, O novo, que nasceu ele cego. vem. O novo é muito mais interessante que ele vem um oftalmologista que trabalhe muito curando várias pessoas. É Exatamente. muito mais interessante. Então, ou pelo amor ou pela dor. Pela dor. A gente acerta pelo amor ou pela dor. Eu E adoro às vezes essa- é parcial. Você fala, então quer dizer que se eu fizer caridade eu não vou sofrer? Não, você pode sofrer também, mas uma porcentagem só, não 100%, a mesma dor. Você ameniza ali Vai 70%, amenizando. 80%, entendeu? Então, Sim. Mas é porque, sabe por quê também? Porque naturalmente muda a sua percepção. É. O autoconhecimento, você muda ele a hora que você quiser. exatamente. Você conhecerá a verdade, é verdade? Vamos Deus lá libertará. pra colônia do Peraí, Ah, Popular. vai começar, meu. Não, Pera porque aí. senão ele não vai conseguir Pera fazer a aí, apresentação pelo amor de dele. Deus. Peraí, deixa eu falar mais um pouquinho. Dr. Paulo César Fructuoso. Ah, Vocês Frutuoso, conheço. Fantástico. Tem um livro fantástico, A Face Oculta da Medicina. Maravilhoso, maravilhoso. Recomendo para todo mundo, A Face Oculta da Medicina. Faça o culto da medicina. E ele fala o seguinte, lá no Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, eles são muito ligados à Inquisição. Sim. E lá ele fala, eu que no passado punia com aço, com a espada, com o machado, nessa vida eu sou cirurgião oncologista, eu curo. Espetacular. Então, é fantástico, né? Então a gente pode sim. E eu já vi muitos médiuns, muitos trabalhadores da Umbanda, do Espiritismo, que sentem uma vontade enorme de ajudar. Eu creio, Sim. todos aqueles, eu sinto uma vontade enorme de ajudar. E nossos amparadores também, de vez em quando, falam umas frases lá bem contundentes, eles falam assim, ó, médium que não trabalha, a vida talha. Então, para começar, médium que não trabalha vai ser na talhadeira ali, sentindo dor, para poder ser levado a começar a trabalhar. Mas a hora que você começa a trabalhar, você sente bem-estar, acaba ficando na casa e sente que aquilo é prazeroso, sente alegria, né? Então ele recomenda sempre que a gente vá trabalhar. E pessoas que reclamam muito, sentindo dores porque não estão trabalhando, começa a trabalhar e sente melhoras. Você tem uns conceitos bem legais, meu. Né? Tem várias Tem chamadinhas aqui dos várias amparadores. chamadinhas. Esse podcast é pra estar com um caderninho depois. Viu? Tem que ficar anotando. Vamos lá. Então, o nosso lar, por exemplo, longe de ser um céu etéreo e ocioso, o nosso lar é apresentado como uma colônia espiritual pulsante, com ministérios, hospitais, escolas e campos de trabalho. E interessante, tudo que é plasmado lá é com a força mental e ectoplasma. Tá? Olha. Adaptação é uma sociedade organizada onde os recém-chegados, após um período de adaptação e purgação no chamado umbral, uma zona de sofrimento onde se esgotam os resíduos de uma vida desregrada, têm a oportunidade de aprender, trabalhar e evoluir. O umbral, então, é um local onde vão as pessoas desequilibradas para ficar drenando a violência, a maldade. É como se fosse uma esponja com água que você vai espremer lá para tirar todo aquele excesso de maldade, de desequilíbrio, para aí você leva num lugar mais ameno, que é o nosso lar, ou outras colônias que Mas tem o um umbral, monte. ele não seria. O umbral não seria uma realidade criada por você mesmo, da sua mente? Mas aí várias pessoas pensando no mesmo desequilíbrio Equilíbrio. acabam ficando próximas. Fica plasmado. Né? Vamos lá. A visão de Ramatiz. Matias. Através da psicografia de Ercílio Maesa, amplia nossa compreensão ao abordar a diversidade das sendas espirituais. Em suas obras como A Vida Além da Sepultura, ele descreve a morte como o retorno ao lar. E é muito legal isso daí. Os livros dos americanos que eu falei para vocês, eles falam assim, que uma criança que teve uma EQM, ela vai para o mundo espiritual e encontra um avô que já morreu faz tempo. Aí, às vezes, encontra um bebê que vai nascer futuramente e que fala que vai nascer na família. Então, o lugar para onde nós vamos depois de morto é o mesmo lugar de onde vêm os bebês. Né? É o mesmo lugar. Então, pessoas que não leram Espiritismo, Umbanda, Preto Velho, nada disso. Como é que é? Me perdi. Repete, O por favor. lugar para onde nós vamos depois da morte é o mesmo lugar de onde vêm os bebês. Então a gente vai e faz uma reciclagem, a gente vai lá e volta, é o mesmo local. É o mundo espiritual.
Então, no período entre vidas, também é muito legal isso, período entre vidas, entre uma encarnação e outra, a gente fica lá revendo o que você fez de certo e de errado. Nas EQMs aparece isso, né? A pessoa vê todas as cenas da vida dele, Isso, tudo que ele fez, tudinho, até aquilo escondidinho, que você pensava que ninguém viu, tá lá registrado nos registros acásticos. Aí você sente o bem e o mal que você ocasionou. Porque, na nos verdade, não é nunca foi outro, sempre foi você. outros. Sim, sim, sim. Como é que você Por vai isso. esconder algo de você mesmo? Exatamente. Sabe que uma vez falaram, eu não sei se você concorda, né? Mas numa palestra num curso que eu fui, acho que a Daniela estava comigo também. Falaram que, assim, algumas pessoas do desespero, né, daqui na escola, que fez tanta caca e aí regrediu muito mais ainda, né? Ao invés de você subir, você desce ainda, se joga, você ataca no penhasco da merda que você fez aqui, que quando desencarna, se confronta com tudo isso e rapidamente quer voltar. Então ele quer voltar e pagar rápido. Eu não sei se você já ouviu isso daí. Sim. Mas me joga de qualquer jeito, sem perna, cega, não sei o que ela pode me jogar lá pra de volta. Porque Sim. é a visão micro, porque lá ele vai ter a visão macro. Ele sabe que aqui é rápido. Então ele não vai pegar o contexto, você vai ficar 70 anos assim. Mas pra eternidade, 70 anos... Não é nada, exatamente. Não é nada. Você concorda com isso? Sim. Às vezes é porque dá um desespero lá no astral, porque a E o cara cobrança, quer pagar a fatura. o remorso de você ter feito coisa errada, aqui você engana todo mundo, você tá mentindo, mas lá não dá. Aqui no corpo físico a gente só enxerga olhando para frente, porque o olho está posicionado na frente da face. No mundo espiritual você enxerga 360 graus, porque não é o olho físico, é o seu espírito que está enxergando. Ele enxerga como uma percepção, não com a parte física. Ouvir também, você escuta. Então, quando você tem um desequilíbrio aqui, o corpo abafa isso, como se fosse um amortecedor. No mundo espiritual, não. Uma pessoa que é muito irada, nervosa, briguenta, explosiva, ela pode, lá a hora que ela sentir isso, ela desligar, igual um disjuntor, sabe? Porque é muita energia e o corpo não amortece. Ódio, raiva, essas coisas todas. Então aqui a gente tem uma escolinha, um aprendizado para controlar as emoções. Não exploda, não faça isso, não faça aquilo. Mas a gente não entende os mecanismos, a gente só decorava, né? Os 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo. Isso por quê? Porque sua vibração vai abaixar, você vai para um umbral, criatura. Tudo que você faz que baixa a sua vibração te distancia de Deus. Então controla o que você faz, senão você nunca vai chegar lá em cima, filho. Você só vai ficar lá embaixo. Controle, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me convém. Né? Isso aí. Beleza? Arrasou. Vamos lá. Vamos lá. Reencarnação, a lei do progresso e justiça. Vai que a Daniela quer aula que ela adora. Vai, Daniela. Aproveita, então. Ó, se a vida continua, qual o seu propósito? A gente vê que os americanos, eles estudam vida após a morte. Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, recebia para pesquisar a reencarnação. Eu trago uns livros dele aqui um dia para a gente falar sobre reencarnação. Vamos falar Dr. sobre Jim isso. Tucker veio no Brasil, no Rio de Janeiro, há uns 8 anos atrás. Eles estudam como uma curiosidade, mas não tem um processo evolutivo. Ah, fulano disse que é a reencarnação de outra vida de outro adulto lá. E dá detalhes da casa, da mãe, dos filhos, onde enterrou um negócio no quintal, os objetos que usava, dá todos esses detalhes. Mas os americanos olham e falam, tá, é curioso, né? Engraçado. Para nós, brasileiros, espiritismo aqui no Brasil, a gente vê isso como um processo evolutivo. O espiritismo foi mais para o cristianismo aqui no Brasil do que uma mera curiosidade de comprovar que nasceu em outra vida. Então aqui a gente entende que tem um objetivo de você nascer, não é só curiosidade. Para que você reencarna? Para evoluir. Olha lá, mecanismo da reencarnação. É o próximo aí. Então, mecanismo da reencarnação. Concepção. Envolve a ligação do perispírito a um novo corpo físico desde a sua concepção. Ó, dá uma paradinha aqui. Eu quero contar uma história que aconteceu com meu irmão, lá o Ivan, um abração, depois ele vai estar assistindo. E já aconteceu com o Wagner Borges também. Há um mês atrás, mais ou menos, nós temos um trabalho voluntário de doação de energia, que depois eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho também. Vamos né? lá, vai dar Todos tempo. os dias, Não corta ele nessa hora, hein, filho? Vamos lá. a gente doa as energias, ectoplasma. A gente faz isso desde antes do ano 2000. Porque isso é usado por plano espiritual. Então estávamos um dia lá, num atendimento, doando energia, e o meu irmão Ivan, ele estava assim, bem concentrado, e ele sentiu que colocaram 2 bebês espirituais nos braços dele. Braço direito, braço esquerdo e um na frente da barriga. E ele sentiu que estava pinicando, assim, puxando filamentos, assim, energia, tirando o ectoplasma nosso. E aí ele olhou, tinha uma amparadora do lado, ele olhou e falou, o que está acontecendo, né? Ele falou, estamos tirando o ectoplasma porque esse espírito vai precisar reencarnar. Olha lá. Desde a concepção, envolve a ligação do perispírito a um novo corpo físico desde a concepção. Então estamos tirando para materializar esse feto que vai vir a nascer como uma criança.
Aí ele ligou pro Wagner, porque quando a gente tem dúvida, a gente liga pro Wagner. O Wagner é o bambambam do negócio. Então, Wagner, estão viajando na maionese ou tem fundamento? Ele falou, é real, já aconteceu isso comigo também. Então, e o Wagner, inclusive, falou, teve uma vez que eu vi, num trabalho de doação de energia, chegarem os amparadores com uma caixinha, tipo caixinha de laboratório, com pipetas, e ele ia pegando a energia do frontal, do laríngeo, assim, das Isso pessoas que acontece estavam na bastante reunião. para fazer cirurgia espiritual, né? Que sim. ele pega da gente para poder Isso. usar na cirurgia, É né? o que a gente faz todo dia, Isso. doação de ectoplasma. E ele guardou nas pipetas. Então, uma cor azul, que tirou do frontal, uma cor verde, uma cor... Então, olha que interessante. Então, as verdades espirituais, elas se interligam, entendeu? Então, o preto velho dando pulsos, apometria, outro lugar. As leis são para todo mundo. Um usa um pedaço, outro usa outro pedaço. Outro Mas pedaço. eu diria assim, a apometria é um abecedário de A a Z. Um grupo usa A, B, C, D, E. O outro usa F, G, H, I, J. Ah, mas é diferente? Não. Eu estou usando pedaços de uma mesma lei, entendeu? A espiritualidade é igual para todo mundo. Isso foi a gente falou no podcast anterior, eu tava falando mais ou menos dessa linha de raciocínio sobre religião. Porque a religião, cada um bate. O burro é o que fica preso a uma só, por quê? Muito bem. Porque o contexto todo que forma o quebra-cabeça. Exato. Então a Umbanda te oferece algo sensacional, o budismo, o Kardec, aí vamos até fora, doutrina, a apometria, tanto que eu dei o exemplo até da apometria para mim. Então quanto mais preso você ficar naquilo, é uma falta que você vai ter. Eu uso o seguinte exemplo, a gente vai no self-service, quem que pega só um prato de arroz? Não, pega tudo. Você pega um pouco de cada coisa, o melhor de cada religião, digamos assim. Aprenda um pouco de cada, Sim. pega o que é útil, porque todas também têm alguma falhinha mínima que seja, mas tem. Mas uma só não explica tudo, não dá para explicar tudo. É a mesma coisa que você entrar no ginásio, colegial e faculdade, fazer uma matéria só a vida inteira. Só ficou estudando matemática, por exemplo. Você deixou de aprender um monte de coisa, né? Sim. Então lá, esquecimento. Precisamos esquecer o passado. Sim. Por que precisamos? Muita gente pergunta isso, mas você não acha que era mais vantajoso vir com os pensamentos do passado? Você ia fazer essa pergunta ou não? Essa é uma pergunta que muita gente fala. Por que eu preciso esquecer se eu tenho que vir aqui pagar? Por que não é melhor vir sabendo, né? Porque como o mundo foi muito violento antes de nós, e até hoje guerra da Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, se até hoje tem invasões, mortes, imagina no passado, tudo se resolvia na espada, no machado, no tiro, né? Então, muitas vezes a gente vê nos atendimentos de apometria que a gente fez muitas atrocidades. Sim. E uma das formas de resgatar isso é o seguinte, Jesus, Buda, Krishna, Deus pede pra gente amar o próximo. Mas eu não consigo amar, e eu vou e prejudico. Então apaga a memória e faz aquela pessoa nascer como seu parente, como seu filho. E aí, você odiava, se matou várias vezes, agora é teu filho. Apaga tudo e você fica emanando amor para ele. Eu já vi isso várias vezes. Não, existe uma outra pegada. Se aqui é escola, professor te dá cola pra você fazer a prova. Exatamente, muito bem. O que a gente ia barganhar e fazer movimentos totalmente interesseiros e não adianta de nada. Se a gente manipula tudo, se a gente também era pensar, vou manipular o sistema para eu me dar bem. Exatamente. Hoje mesmo de manhã eu estava falando. Estava corrido de manhã, por isso que eu acabei esquecendo de trazer o livro para vocês aí. Falando com um amigo que teve formatura ontem à noite de turma de apometria. E ele estava falando assim: eu tenho um problema com a minha mãe. O Marco estava falando isso. Eu tenho um problema com a minha mãe que só dela mastigar do meu lado eu fico irritado. Ele falou, é alguma coisa de outra vida. E eu estou trabalhando isso, né? E ele passou a atendimento de apometria também. Mastigarem do meu lado. O que é esse negócio? Mastigar aí, cara? Me irrita também. Tendência. Então, contudo, mesmo apagando, a gente traz as tendências do que a gente fez no passado, de bom e de ruim. Um exemplo também. Eu adoro exemplos, né? Porque gosto de mostrar a realidade. Uma mulher nos ligou coisa do de sul. Professor. E da área de exatos também, né? Uma mulher nos ligou do sul que o filho dela, entre 8 e 10 anos, estava dando muito trabalho para ela, estava desesperada, pediu pelo amor de Deus para a gente atender ela. O menino com vontade de fumar com 8 anos. A mãe foi espírita, hoje é evangélica para poder não ter atrito com o pai é evangélico. Nenhum dos dois fuma, nenhum dos dois deixa o menino assistir coisas violentas na TV. O menino com 8 anos com vontade de fumar e beber. É normal? Não. Não é normal. Então, aí vamos ver o que aconteceu, o que nós vimos. Existe reencarnação? Estávamos falando sobre isso. Existe. Ele já foi um adulto em outra vida? Sim. Sim. Ele era uma pessoa que bebia, que fumava, muito mulherengo, muito violento. Ele tinha uma patente no exército, ele tinha um poder sobre os outros, ele submetia os outros à vontade dele. E ele era super briguento. E ele tentando se matar entre 8 e 10 anos. Então ela estava desesperada já, não sabia o que fazer. Nós vimos que tinha um monte de espírito ao redor dele. Por quê? Foi soldado, matou muita gente, era maldoso, era cruel.
Aí afastamos o que foi permitido, mas ele vai ter que passar pela experiência dele. Estamos num planeta de provas e expiações, não é Disneylândia, Play Center. Estamos aqui para aprender algo. Na escola tem um intervalo, mas a gente não vai na escola só por causa do intervalo, a gente vai para aprender algumas matérias, né? Sim. Algumas profissões. Então ele tem que passar por alguns aprendizados. É um baita do médium, escuta os espíritos falando com ele, você não merece viver, e ele tentando se matar com 8 anos. Então questões espirituais. Sim. Tudo que a gente tem de problema na vida, eu vejo que tem 3 possibilidades de tentar resolver. Primeiro vai no médico, ver se é físico, biológico, tem faculdade de medicina, médico. Não é nada físico, fez um monte de exames, pode ser psicológico, psiquiátrico. Não é também. Aí o terceiro, pode ser espiritual. Mas não vai curar a cárie no centro espírita de umbandista, vai no dentista, né? Não é tudo que é espiritual, mas tem coisas que não são nem físicas, nem psicológicas. E aí tem que ir para a espiritualidade. Pode ser uma obsessão. Essas são as linhas também que estão se juntando de novo. Então, porque existem os fanáticos dos dois, falam muito da ciência, mas o que a espiritualidade também tem de fanático que não chega nem perto de um médico e fala, tudo eu resolvo. E não é assim também, não. Eu já vi casos de pessoas, né, na parte evangélica, que os pastores falaram para o filho parar de tomar insulina que iam curar, e o menino morreu, porque aumentou a glicose e morreu. Então, tem que ter um raciocínio, fé raciocinada, usa inteligência também, né? Por que precisa? Ué, é um fato de que uma vez a Daniela me levou, eu sofri um acidente, quebrei 2 costelas, e aí eu fiquei muito mal mesmo. Uma depressão, uma sensação ruim, tal. Como espírita, falar, é alguma coisa, já tem alguma coisa. Aí a gente falou, vamos jogar carta lá com uma cigana e tal, para você ver, porque a gente parou tudo, porque eu não conseguia, né? Fiquei bem ruim mesmo. E ela só falou assim pra mim, já viu tua B12? Que legal. Eu falei, não. Ela falou, então, toma B12. Cara, do dia pra noite. Olha que legal. Por quê? Por causa do meu acidente, minha B12 caiu. Eu tomei uma B12. No outro dia eu tava lindo, maravilhoso, tudo perfeito. E não era espiritual. Não precisou fazer um descarrego. Uma B12. Então. E minha vida mudou toda no outro dia. Já. Gente, a gente Vamos lá. tá só no então, tendências. Então, nós explicamos tendências. Tem aquelas pessoas que sabem tocar piano com 5 anos, aquelas que sabem matemática, tudo com 5 anos. Falar várias línguas, porque a gente traz algumas tendências de outra vida, de violência, de manipulação também, políticos, Então a reencarnação nos ensina a responsabilidade de nossos atos, olha lá, que a gente estava falando, e pensamentos, pois tudo o que semeamos, de bom ou de mal, se torna o solo sobre o qual construiremos o nosso futuro. É onde nós vamos pisar. Legal. Próximo. Tá, só tem 10, então só vamos tem mais chegar um. lá, mais último. Uma. Último. E depois a gente pode começar a live. Depois. Uma síntese para a alma. Olha lá. Ao entrelaçarmos os ensinamentos da apometria, da vida após a morte e da reencarnação, emerge uma visão grandiosa e consoladora da jornada humana. A apometria nos oferece uma ferramenta para explorar nossa própria multidimensionalidade, conforme ele falou, e para auxiliar nossos irmãos e humanidade, encarnados e desencarnados. As visões de Chico Xavier Ramatiz nos acalentam com a certeza de que a vida floresce em outras dimensões, plena de propósito e oportunidades. E a lógica da reencarnação, codificada por Allan Kardec, nos ilumina o caminho, mostrando-nos que somos os artífices do nosso próprio destino, em uma escalada evolutiva, uma evolução. Que esta reflexão nos inspire a viver com mais consciência, amor e responsabilidade, cientes de que cada dia é uma página em branco no livro de nossa eternidade. Puxando uma perninha ali no... Somos os artífices do nosso próprio destino. Então, vocês estão falando de Exu, então vou dar mais um exemplo de Exu. Vamos lá, Exu. Outro dia, um amigo lá do Rio de Janeiro, o Paulo, que trabalha numa casa de umbanda, lá ele tinha saído da casa de umbanda, estava nervoso, estava dando tudo errado na vida dele, porque ele não estava fazendo a proposta encarnatória dele, que era fazer caridade. Então, parte emocional, parte financeira, tudo dando errado. Aí ele ligou pra gente, nervosíssimo. Ligou não, entrou em contato pelo WhatsApp. Preciso atender, eu quero saber quem é o culpado desses problemas. Eu quero saber, porque a gente tem a mania de jogar nas costas dos outros. Fizeram macumba pra mim, fizeram não sei o quê, fizeram não sei o quê. Você não fez nada não, né, Santa? Você é purpurina dourada. Todo mundo errou na humanidade, menos você. Dourado. Alecrim dourado, né? E aí veio, na hora encostou um Exu Pimenta. Falou, pode passar um recado para ele? Posso. Pode falar. Tá, passei para ele. Eu vi falando isso porque é engraçado. Ele é amigão nosso toda hora. Ele levou numa boa e assimilou legal. Falou, ó, fala para ele se ele quer descobrir a origem dos problemas dele. É muito fácil. É só assim que ele levantar, ele ir no primeiro espelho que tiver na casa dele e ficar olhando pro espelho. Ele vai descobrir a origem dos problemas dele, né? Ele saiu, eu tô aqui esperando para trabalhar com ele não está trabalhando, ele não está fazendo currículo suficiente para arrumar um novo emprego, ele está descontando
as frustrações dele em cima de todo mundo, tá sendo crítico, tá atraindo energia negativa, e ensabou ele de cima e embaixo. Aí eu passei para ele. Ele ficou, né, meio branco, assim. Depois ele assimilou, falou, realmente, Ricardo. Aí ele mudou o comportamento, voltou rapidinho para trabalhar com Mas esse você vê que a pimenta. gente falou, a chave está na percepção. É. Senão você vai ficar sempre preso na criança. A criança birrenta, a criança mimadinha, Isso. que só tem fé quando tudo dá certo. Isso não é fé. É. A fé, que nem você falou, a fé... Pode falar. Tem mais um minuto. A fé não é tenho pouco ou tenho muito. Ou você tem ou você não tem, meu amigo. Não existe, porque a fé, porque eu tô indo bem, tenho fé. E o primeiro problema que aparece, você já coloca tudo em xeque de novo. Porque a maioria das pessoas fazem isso. Ela tem a fé quando tá tudo muito lindo. Ah, tomei uma porrada. Legal, tomou duas. Ah, mas tá uma sequência horrorosa. Que seja, tá bom. Que seja. Estamos aqui para isso. Por isso que eu falo assim, mas nós temos culpa em um ponto, porque a gente dificulta muito a visualização de tudo isso. A gente também tem uma grande culpa, a gente deixa muito longe, que nem Pai Joaquim diz, todos querem o curso avançado, você nunca aprendeu o curso básico. Exatamente. Então a gente cada vez quer falar de um jeito mais difícil, mais complexo, não sei o quê, e afasta cada vez mais isso, até o jovem, que a gente deixa tudo chato, inteligente. Por isso até que a gente tem uma proposta do quê? Quando a gente foi fazer o podcast, de levar senso de humor, leveza, porque tudo fica muito chato, é um conceito. E até pra gente é um saco. Você pode trazer conceito com leveza, com humor, com tudo mais. Sim. Entendeu? Então, assim, toda essa... Tem que trazer pro cotidiano, Não, mas né? não, porque eu quero fazer uma pergunta. Eu sei, porque você não me chutou ainda, né? Não, porque eu quero fazer uma pergunta que muita gente faz. Ok. Ricardo, eu tenho que trabalhar com a espiritualidade, ok? Mas eu não sei disso, que eu tenho que trabalhar com a espiritualidade. Geralmente, às vezes a vida começa a dar errado, a pessoa começa a acontecer alguma coisa e ela vai lá procurar e a pessoa fala, vou trabalhar com a espiritualidade. E se não acontece nada disso, como que eu posso ter algum indício, alguma coisa que eu preciso e que esse é meu caminho que eu tenho que trabalhar? Na maioria das vezes é a dor, né? Às vezes vem a intuição, você é chamado a ir para um caminho. E essa pergunta mesmo, essa situação aconteceu com meu irmão lá, o Ivan. Porque nós entramos na Umbanda porque o irmão do meio nosso foi convidado a entrar na Umbanda. Ele tinha uma mediunidade danada e não trabalhava. Nós fomos levar ele a uma casa de Umbanda, já tinha o grupo nosso, já fazia as palestras do Wagner, já tinha o grupo que a gente montou, e fomos levar o outro irmão lá. E aí o dirigente falou assim, vem trabalhar aqui. E aí, vem vocês dois também. Eu falei, tá doido? Eu não tenho essa sensibilidade e tudo. E aí nós fomos, esse do meio acabou saindo, foi o primeiro, que era o único que deveria ter ido, acabou saindo e ficou nós dois. E aí nós começamos a trabalhar e o meu irmão Ivan falou assim, poxa, mas por que nunca ninguém falou para mim? E aí quando ele começou a ter contato com os guias dele, ele foi conversar com os guias, né? Por que nunca ninguém falou para mim que eu tinha que trabalhar com a espiritualidade? Eu tive que ser convidado por uma pessoa assim, meio na coincidência para entrar, né? Deviam ter aceso um luminoso de 2 metros de altura, né? Para mim, vai. Falou, você que tem que correr atrás, a vida é sua, né? Falou assim para ele. Falou, mas vocês não podiam dar um toque? Sim, mas você tem tempo de, tipo assim, ver jogo de futebol, de ver novela, de ver Big Brother, de ver não sei o quê, e você não corre atrás da espiritualidade, a gente tem que ficar buzinando a sua orelha, a responsabilidade é sua, não é nossa. Entendeu? Mas alguns guias falam ainda. Tem gente que percebe isso, né? Vê os guias falando. Sim. Os guias direcionam bem forte. Mas tem porque tem gente que já nasce assim, desde pequeno, que nem o Marco, assim, mas que nem no meu caso. No meu caso, não. O que tem eu? Não, que você já começou a trabalhar desde pequeno, mas no meu caso, não. Eu que fui buscando, mas porque eu tinha Ele falou curiosidade pra você ficar e tranquilo tal. que você pode puxar mais um pouquinho, não? Que eu tinha curiosidade e tal, mas não foi assim. Não, você tem que trabalhar com espiritualidade, Sim, senão tua também, vida vai dar tudo também. errado e não vai acontecer Não, e nada meu disso, foi, entendeu? Eu, desde pequeno o negócio foi brabo, cara. Passei uns perrengues, rapaz do céu. Olha, eu era o estranho. Imagina o estranho, era eu. Ricardo, já vem tudo preparado. Não já vem precisa programado. acabar, ele vai te dar mais um pouquinho. deixa eu falar. Deixa eu falar, ele não deixa eu falar. Ela fica Ele preocupada. não deixa eu falar, gente. Pelo amor de Deus. Ela fica preocupada com o Ricardo, dinheiro. não é o dinheiro. Eu quero que ele fale a coisa que é importante que ele quer falar. Que a gente vai falar do seu curso, que é de apometria, mas também você quer falar do IPEB, né? Que é o que você faz com Wagner, e tu deu o seu espaço. Então E o vamos falar um vídeo final. pouquinho. E o vídeo final. Mas então vamos falar um Me pouquinho do seu desculpa de espaço. ter te cortado. Vamos lá. Vamos lá, tá bom. Nós já tem vários anos que damos curso de apometria, então, coincidentemente, se formou uma turma ontem, quinta-feira, domingo passado, outra turma, e vão começar daqui dia 10 de agosto, dia 14 de agosto. Então, quem tiver interesse, dura 6 meses o curso, são 20 aulas de 3 horas, 1h30 teoria, 1h30 prática.
o pessoal vai treinar, vai ver 10, 15, 20, 25 atendimentos. A gente sorteia os alunos para serem atendidos. Depois eu vou trazer livros aqui para vocês sortearem, Sim, tá? vamos Hoje sortear. foi uma falha minha aqui, muita correria. E tudo isso fica gravado. você sabe, Fica né? gravado. É karma, porque eu sei que eu já gerei um karma. E não tem problema, tudo bem. Isso vira corte, a gente vai virar short. Né? E você vai ver os títulos que vai nos shorts. Tá, pode deixar. Então, o objetivo nosso é. A apometria que nós trabalhamos não é uma apometria clínica, terapêutica, é uma apometria para trabalhar em grupo gratuitamente, igual o Lacerda fez lá quando ele descobriu a apometria. Trabalhar em pra grupo. trabalhar em grupo. Em grupo. Tá. Então, os grupos que se formam continuam depois, no mesmo dia ou em outros dias, direcionando conforme o horário de cada um, porque abre uma turma no mesmo dia e horário, né? Quinta-feira à noite, abre uma turma quinta-feira à noite. Então, aquela turma que se formou continua atendendo gratuitamente, tá? Então, o objetivo é esse. Então, se a pessoa tem uma casa umbandista, espírita, nós podemos dar o curso, ajudar essa casa a implantar a apometria lá. Então, entre em contato no WhatsApp 11 96648 3620. 11 96648 3620. Pelo nosso site, www.estrelapranica.com, e temos o canal do YouTube, que é o Estrela Prânica também, o homônimo, né? E todo dia às 20 horas nós temos um trabalho de doação de energia, de doar ectoplasma para reconstruir, para ajudar os espíritos. É ligado a um hospital extrafísico, então fazemos isso desde antes do ano 2000. Qual E como que hospital? as pessoas podem participar desse Renascer daí? para a Luz. Hospital Renascer Renascer para a Luz. Hospital O Renascer pessoal para a Luz. pode participar acessando o nosso canal. É só entrar na hora lá, não precisa se cadastrar nada. Ah, que legal. Entra na hora, entra um pouquinho antes, né, uns 10 minutos antes, e aí acompanha. A gente vai ficar durante 1 hora fazendo alguns exercícios de apometria, por isso que a gente chama de autoapometria, meia hora, e meia hora doando ectoplasma sem parar. Pessoas que costumam fazer isso, conforme você falou que aumentou sua sensibilidade, algumas sentem melhora, porque é um médium que não trabalha em lugar nenhum, está acumulado aquele ectoplasma nele, começa a sentir dores. Esses dias uma senhora com artrose, ela falou com problema nos dedos, que não conseguia nem mexer um cortador de unha, que começou a doar energia, doar, semana, daqui a pouco melhorou os dedos dela. Cada um tem uma história também, um histórico do passado, mas médios principalmente que não trabalham. Eu sentia uma época minha que eu fiquei, alguns momentos da minha vida, mediante a conflitos terra-terra, que eu dava uma parada mesmo para resolver meus B.O. mundano. De uma época minha que eu lembro que eu sentia bolas mesmo de ectoplasma. Era horrível. Era horrível. Tanto que E isso é usado para cura. Então, Pra cura. você doando, você sente melhor e o espírito Um também. neuropsicólogo que trabalha com espiritualidade, com regressão e tudo mais, uma das técnicas que ele mencionou na época até era forçar como fosse isso. Me ajudou muito. Porque eu senti um negócio, eu ia no médico e tava, você não tem nada, você não tem nada. Não, tem, olha, tenho. E aí ele falava o quê? Força. Tipo, como se eu estivesse vomitando. E aquilo me ajudava demais, cara. Me ajudava muito. Joga pra fora. Porque ele falava, ectoplasma, tudo acumulado, tudo preso. E tu não tá usando, tu não tá fazendo nada. Como ele também falava, é o quê? O ectoplasma, ele também, se você não utiliza, ele também pode ser utilizado pelos espíritos negativos também. Sim. Por isso, Contra você ou contra outro. tem espíritos que roubam o ectoplasma de quem não sabe trabalhar, se proteger. Nos cemitérios, quando desencarna, tem espíritos que vão lá roubar. Por isso que tem Exus no cemitério guardando também. E aí vai. Pode ser usado para o bem e para o mal. Sim. E para participar dessa doação, eu não preciso ter feito curso nem nada. Não, só vontade Coração. de ajudar. Só vontade de ajudar. Vai lá, meia hora, autolimpeza para você mesmo, você se limpa, sente melhoras, encaminha os espíritos que estão com você, alguns, né? E depois meia hora doando, ajudando o próximo e voltando para você, se ajuda 2 vezes, então. Então é só entrar no seu canal. No YouTube. No YouTube. Estrela Prânica, todo dia às 20 horas. Isso é bom também porque muita gente que nos procura até no nosso espaço, na FOI, que fala muito sobre quero me desenvolver espiritualmente, mas as pessoas também eles associam tudo ao centro espírita. Então ela fala assim, eu sempre deixo para depois porque eu não sinto vontade. E a gente sempre fala, mas quem disse que é o único caminho, não importa qual o centro espírita. Então esse você faz na sua casa, né? Porque é online. É online, dá pra fazer de Então, casa. gente, não tem mais desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma para você que quer servir, que quer contribuir, Sim. E isso que abre precisa muito caminho desenvolver, mesmo, viu? que tem aí online. Você não vai precisar sair de casa, não vai precisar gastar dinheiro para sair, pegar ônibus, nada disso. Vai fazer da sua casa. Sim, inclusive tem muita
muitas pessoas, muitos amigos que a gente fez aí ao longo dos anos que moram muito afastados, no meio do mato, moram lá no Amazonas, ou moram no Nordeste, num lugar onde não tem tanto recurso. Centro Espírita é só 200 quilômetros daqui, gente de fora do país, de Portugal, de outros lugares. É muito longe daqui, não dá para mim ir. Então, estão lá doando ectoplasma, doando energia. Muito bom. Pode trabalhar. Você faz projeção astral também? Não, já fiz uma ou outra, assim, não igual o Wagner, não é minha habilidade. Mas você já conseguiu? Então, uma ou outra só, entendeu? Mas eu não... Mas não a Consciente, de tela. Não, a projeção Consciente, assim, sair mesmo então, totalmente. Isso daí Se fica concentrar, sair fora do corpo e ver, não. Quando eu percebo uma fração, eu já estou fora e percebo, meu corpo está dormindo, eu estou aqui, não lembro quase nada da hora que eu volto. Não é minha praia, entendeu? Minha praia é a apometria mesmo. Gente, é o seguinte, a gente vai precisar trazer o Ricardo de novo, porque ele tem uma lista de livros. E qual que é o seu livro? Como que a gente adquire seu livro? Ricardo de apometria. Não. Dá para colocar a capa aí? aí do livro? Deixa eu ver se meu Tá irmão... aí. Ah, mas eu acho que ele... Não mandou? Ele não mandou? Não tem. Não tem, ele não mandou. Mas Mandou? a gente pode Peraí, colocar peraí. depois. Mas a gente pode colocar na foto, né, na edição. A gente coloca na edição, aí você manda pra gente, a gente Verdade. coloca na edição, que é o seu livro, e a gente adquire seu livro aonde? Então, pelo site Estrela Prânica, Estrela e Prânica. pelo celular 11-96648-3620. Lá tem Perfeito. 18 casos de atendimento, e aí a gente mostra a relação de causa e efeito direta, assim, da doença, da perseguição espiritual, com coisas de Manda outra pra gente vida. na edição, a gente coloca. A gente vai colocar na edição. E E no a gente final a gente vai vai botar o colocar vídeo, né? agora também um Mandei aí. vídeo. Não era depois? É agora que é o final. A gente vai colocar um vídeo aqui no final Agora ou do programa. depois? É agora o programa, tá terminando. Tu quer começar tudo de Achei que novo? ele ia dar É um play minuto. agora. Não, ele vai colocar na Você edição. não entendeu agora Pelo depois. amor de Deus, gente, ele é difícil de entender. Olha, eu tenho que ter uma paciência aqui demais. Paciência Vamos mesmo. passar o vídeo, senão ele não vai sossegar o rabicó dele. Ih, não tá sem som. Falei que era depois? Morde sua língua, Daniela Tineu. Gente, mas ele é chato, né? Olha, tem que ter uma paciência. Vai passar na edição, ele vai cortar aqui e vai colocar na edição. Vamos lá, Ricardo. Dê o seu tchau, seu agradecimento, dê sua mensagem final. Legal. Gratidão por estar aqui, compartilhar com vocês. É uma alegria enorme distribuir aí esse conhecimento, a experiência de 25 anos, na forma de uma conversa amigável. Resenha, né? E é uma diversão para mim falar de espiritualidade. Por mim, eu fico o dia inteiro falando, me sinto ótimo. E poder colaborar com o pessoal que assiste vocês aí, que existe algo mais, né, além do nosso plano físico, e que vocês promovendo esse despertar da turma e está colaborando com a espiritualidade. Não precisa ser dirigente de uma casa espírita, dirigente de um centro umbandista, passando conhecimento, que pelas lives, pelos podcasts, a gente passa muito conhecimento, né? Não precisa obrigatoriamente estar numa casa para que o pessoal em casa perceba que pode modificar o comportamento, aumentar a vibração, se conectar a bons espíritos, a boas situações. Gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos, uma honra. Gratidão. Uma honra. Maravilhoso. E a gente se encontra, então, terça-feira que vem no Foi Flow Podcast. Não esqueçam de compartilhar. E o mais importante, Dá o Tineu, like. cortando mais uma vez pra fechar. O importante do trabalho dele qual que é? É a verdade. É verdade. Não vender ilusões da rede social. É isso. Exatamente. Tchau, gente, que ele não para de falar. Pelo amor de Deus. Tchau. Prepare-se para uma jornada transformadora. O Instituto Estrela Prânica apresenta seu curso EAD de Apometria, um caminho de luz e conhecimento para você expandir sua consciência. Trazemos a experiência de 25 anos em trabalhos espirituais, com milhares de atendimentos e alunos formados. Em nossa plataforma moderna e intuitiva, você terá acesso a um conteúdo completo, são 60 horas, com 20 aulas teóricas e práticas que ficam gravadas e disponíveis por um ano inteiro para você ver e rever quando quiser. Você recebe o livro do curso em formato impresso, PDF e flipbook, além de slides ultra realistas e materiais de apoio. E ainda você ganha um super bônus, nosso livro com 18 casos reais de atendimento e acesso a mais 21 livros digitais essenciais. Aprenda no seu ritmo e conte com nosso suporte dedicado por chat, WhatsApp e até com nossa inteligência artificial para tirar dúvidas. E o mais importante, ao se inscrever, você também transforma outras vidas. Parte da arrecadação é revertida para o auxílio do abrigo da Mãe Célia para a doação de cestas básicas e para a manutenção de nossos projetos. Não espere mais. Transforme sua jornada espiritual. Apometria, curando almas, transformando vidas. Para mais informações, acesse estrelapranica.com. E siga-nos no Instagram e YouTube, @estrelapranica.